Amém? Amém. Vamos orar, porque vamos abrir a palavra de Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor. Querido Pai, Senhor Deus, nosso grande mantenedor, redentor, nós te louvamos, Senhor, neste dia, pela tua bondade, pelo teu carinho, pela certeza, Senhor, que tu nunca nos abandonas nos momentos mais duros e difíceis de nossa vida. Aqui está, Senhor, teu povo reunido na tua igreja e muitos, Senhor, em seus lares, ouvindo a tua palavra. Entregamos a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, em tuas mãos. Fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor, a nossa entrega a ti, que possamos a cada momento relembrar e pensar em que pontos da nossa vida, Senhor, nós precisamos fazer uma entrega completa. Amém. Queremos estar juntos no céu, queremos desfrutar, Senhor, da tua companhia e dessa forma, Senhor, juntos cantaremos louvores ao teu nome. Amém. Nós queremos pedir uma bênção pela família enlutada, pela Selma, pelo seu irmão Silmar e por toda a família, Senhor, que se encontra triste com o descanso do nosso querido pastor Orlando. Dê a essa família a certeza também do reencontro. Abençoa a abertura da tua palavra, por Jesus te oramos. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, tchau, meu amor. Muito bem. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô. Bom dia a todos mais uma vez. Eu gostaria de convidar a todos que pudéssemos abrir a Bíblia juntos no livro do Apocalipse. Apocalipse, por favor. Capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Está chegando o som aí? Está chegando? Não? Alô, alô. Som. Apocalipse, capítulo 6. Enquanto procuramos na Bíblia, quero reforçar aqui minha saudação a todos. Já fiz isso mais cedo, mas nem todos estavam ainda. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui na casa de Deus. E uma saudação muito especial àqueles que nos acompanham pela internet, estão no conforto da sua casa. Espero que aqueles que possam se locomover e estarem na casa de Deus façam planos para cada sábado estarmos juntos aqui. A adoração presencial, ela tem um significado muito, muito diferente da adoração virtual. Evidentemente, há pessoas que se sentem ou estão em condição de impossibilidade de virem para a igreja, isso é perfeitamente compreensível. E que todos possamos agora ouvir, receber e sermos abençoados pela palavra de Deus. Todo mundo achou o texto? Apocalipse capítulo 6, essa seção do Apocalipse levanta uma questão muito importante que vai ser respondida no capítulo 7, e a partir daí a gente começa a nossa reflexão de hoje. Eu não sei quantos de vocês viram através dos nossos meios de comunicação qual é o tema ou o título da mensagem de hoje. Alguém viu? Qual é o título da mensagem de hoje? Quase ninguém viu. Quem viu, levanta a mão, deixa eu ver. Você não está participando dos nossos grupos do WhatsApp, né? Aí fica sem as informações completas. Aliás, deixa eu anunciar aqui uma novidade. Estamos trabalhando intensamente na preparação de um aplicativo da Igreja do NASP. E nós vamos motivar a todos que tenham esse aplicativo no seu celular, e a partir daí você terá em mãos toda a programação da igreja, além de acesso às transmissões ao vivo, além de acesso a mensagens inspiradoras que você poderá ver e ouvir ao longo da semana e muitas outras utilidades. Esperamos já que na próxima semana a gente já lance o protótipo, né? Uma fase experimental ainda desse aplicativo, para já começarmos a, melhorar essa nossa comunicação com a igreja. Fique preparado, a partir do momento que você começar a ouvir falar disso, já procure para instalar no seu celular, tá bom?
Muito bem, Apocalipse capítulo 6, o verso 17. Capítulo 6, verso 17, está fazendo uma descrição de um momento terrível, quando Jesus aparecer no céu na sua segunda vinda, uma cena gloriosa, uma cena que será arrebatadora, gloriosa para o povo de Deus, para os salvos, mas será uma cena destruidora, uma cena terrível para aqueles que não estiverem preparados. De que lado você quer estar? A pergunta é retórica, né? Todos nós queremos estar entre os salvos. Mas aí, o capítulo 6, o verso 17, faz essa descrição. Eu vou ler, vamos lá, capítulo 6, a partir do verso 15, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E aí o verso 17 faz a pergunta. A pergunta é: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem poderá permanecer em pé no glorioso dia da volta de Jesus? A resposta vem expressa do que é apresentado no capítulo seguinte, no capítulo 7. E o capítulo 7, na maioria das Bíblias, você pode ver aí, provavelmente na sua Bíblia também haja um título ou um subtítulo. A minha Bíblia diz assim: os 144 mil selados de Israel. Sua Bíblia deve ter, mesmo que seja outra versão, deve ter também um título que identifica esse grupo, os 144 mil. E então o capítulo 7 faz uma descrição dessas pessoas, desses que vão compor aqueles que poderão subsistir. É a resposta à pergunta feita no final do capítulo 6. Quem poderá subsistir? A resposta do capítulo 7: os 144 mil. Mas esse tema é tão polêmico, não é tão discutido. Quem são os 144 mil? Tantas teorias, né? Provavelmente a menos consistente, aquela que não encontra nenhuma base argumentativa sólida, é querer afirmar que os 144 mil são um grupo literal, que são literalmente originários das 12 tribos de Israel. Não há como sustentar essa teoria, mas há outras possibilidades, né? Alguns defendem que os 144 mil compõem a grande multidão descrita posteriormente. Outros identificam os 144 mil como aqueles que estarão vivos, os salvos vivos, por ocasião da volta de Jesus. Essa parece ser a posição mais aceita em nosso meio. Mas eu não vou entrar aqui nessa polêmica interpretativa de identificação dos 144 mil. Eu quero tocar aqui em outro aspecto, em outro ponto. E eu quero ler com vocês agora essa descrição. Bom, a primeira pergunta, né, que eu já estou praticamente respondendo aqui: quem são? Já fica evidenciado de que não são judeus literais, né, descendentes literais originários das tribos de Israel, até porque nos dias de hoje já não existe mais essa identificação das tribos. As tribos de Israel já foram absolutamente mescladas e não há mais uma divisão de tribos de forma perceptível. Então é impossível querer adotar essa possibilidade. Evidentemente, está identificando os 144 mil sendo representados pelas 12 tribos de Israel, descendentes de Abraão. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo deixa muito claro que os descendentes de Abraão do Novo Testamento não são aqueles que são descendentes da sua linhagem biológica, sanguínea. São aqueles que exercem a fé de Abraão. Todos aqueles que têm a fé vivida por Abraão, a fé em Deus,
Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador são identificados no Novo Testamento como descendentes de Abraão. Ou seja, todos aqueles que estão buscando uma vida com Deus, que estão vivendo na busca do conhecimento do Evangelho, se apegando a Deus, se preparando para a volta de Cristo, são fortes candidatos a fazerem parte deste grupo dos salvos, identificado aqui como os 144 mil. Eu vou citar aqui duas passagens do Novo Testamento que confirmam isso que eu estou dizendo, né? Romanos 2,29, o apóstolo diz assim: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Gálatas 3,29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não são judeus literais, são judeus espirituais. Se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. Então, eu quero colocar a todos nós aqui como fortes candidatos a fazerem parte deste grupo que poderá subsistir no grande dia da volta de Cristo, os 144 mil. Ouvi 2 améns aqui. Já tem 2 aqui nos 144 mil. Falta um pouquinho para completar ainda. Eu vou repetir, quem sabe alguns se animam um pouquinho mais. Eu quero colocar a todos os que estão aqui na igreja hoje, os que me acompanham pela internet, como fortes candidatos a fazerem parte do grupo dos salvos no fim dos tempos. Amém. Já deu quase 144 mil agora. Os que faltam precisam ser chamados, é a nossa missão agora. Agora, uma coisa interessante, né? E é para isso que eu quero chamar a sua atenção, né? O capítulo 7 de Apocalipse faz a descrição, menciona, eu não vou ler porque se tornaria muito longa a leitura, mas se você for olhar o texto, você vai ver que faz a descrição das características desse grupo, identificando cada uma das tribos, das quais eles fazem parte. Já disse, não são membros literais das tribos, mas de alguma forma Deus, através da sua palavra, através da inspiração, está colocando as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, como representantes dos salvos. Vejam que honra para esses homens, esses personagens, ter entrado nesta galeria, cada um deles sendo um representante dos salvos. Isso aqui, de fato, é muito honroso. Mas aqui vem algumas ponderações a serem feitas, né? Quando a gente olha para esses que são mencionados aqui, se você for ler o capítulo 7, você vai ver, né? 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, aí cita todos os outros, né? Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeon, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Todos eles são citados aqui no Apocalipse. E é interessante a referência a alguns deles aqui, pelo menos alguns deles, né? A gente vai ver que alguns deles tinham sérios problemas. Aliás, esses irmãos, incluindo aqui netos também, esses irmãos, eles procederam de uma família disfuncional. Quem conhece aqui a história da família de Jacó? 4 esposas. Os filhos descendentes dessas 4 esposas. Para não citar muito, eu mencionaria aqui Ruben, o primogênito, cometeu adultério. Judá cometeu adultério. Simeão e Levi. Quem conhece a história vai se lembrar daquele episódio em que eles massacraram uma grande quantidade de pessoas, assassinos violentos, frios e cruéis, e por aí vai. E esses homens são mencionados no Apocalipse como representantes dos salvos. Agora, isso, em vez de me deixar preocupado com o critério de Deus para mencioná-los, pelo contrário, isso me enche de motivação ao ver como Deus trabalha com pecadores. Deus inclui os pecadores, Deus tem o poder de restaurar pecadores,
de transformar pecadores perdidos em filhos de Deus, salvos pela graça. Essa é a especialidade de Deus. Quando eu olho esses nomes, a primeira coisa que me vem em mente é exatamente esta grande verdade. A própria lista já nos mostra que Jesus veio não para os justos, não para os sãos, mas para os pecadores, para os doentes, para os enfermos. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio para salvar até mesmo ao pior pecador. Essa foi a missão de Cristo. Mas aqui eu destaco o que vai dar a base para as minhas ponderações seguintes. O Apocalipse menciona então as 12 tribos de Israel como sendo representantes dos salvos. Mas aí quando eu vou lá para o livro de Gênesis, onde são mencionados os 12, esses personagens, e comparo a lista do Apocalipse, como representantes dos 144 mil, e comparo a lista dos 12, a lista original em Gênesis, eu noto uma diferença. Eu noto algo que me chama a atenção. Eu vou ler as duas listas aqui. Depois, se você quiser fazer com calma, você pode comparar Apocalipse 7 com Gênesis 49. Apocalipse 7, a lista é essa que eu já mencionei: Judá, Rúben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Essa é a lista de Apocalipse. Mas quando eu vou lá para Gênesis, vamos ver se alguém tem boa memória e estava atento o suficiente para notar qual vai ser a diferença. A lista original traz esses nomes: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, José e Benjamim. Alguém notou a diferença? Tem algum nome diferente aí no meio? Tem algum? Qual é o nome diferente que tem no meio? Dan. A tribo de Dan, interessante, não foi incluída no rol dos 144 mil. A tribo de Dan simplesmente fica de fora da lista. Isso me chama a atenção. Por que Dan ficou fora da lista? Olha, se Deus tivesse pedido a minha ajuda para montar essa lista de Apocalipse 7, olhando as 12 tribos de Israel, é muito provável que a lista sairia um pouquinho diferente da que está. Porque se eu tivesse que deixar alguém de fora da lista, eu começaria tirando Rúben. Já começaria com ele. Rúben se deitou com a concubina de seu pai. Isso é coisa que se faça? E agora ele se torna um representante dos 144 mil? Não, não é possível. Adúltero, nesse nível, eu deixaria de fora. Mas curiosamente, Rúben está na lista de Apocalipse. O critério de Deus certamente é diferente do meu. Bem, se fosse para ficar Rúben, eu tiraria ou Simeão ou Levi, ou quem sabe os dois, por causa daquilo que eu já falei. Que homens perversos foram esses? Assassinos, mataram muitas pessoas de forma traiçoeira, covarde, cruel, mancharam as mãos e a alma de sangue de muitas pessoas, mas eles estão incluídos na lista. Qual é o critério de Deus? E aí eu noto a ausência de Dan. Por que será que Dan ficou fora? E agora como é que a gente vai resolver isso? Vamos conhecer um pouquinho melhor Adão? Será que você consegue abrir a Bíblia comigo? Em Gênesis 49. Gênesis 49. Todo mundo achou?
Gênesis 49. E aí uma rápida descrição da tribo de Dan nos versos 16 e 17. Preste atenção. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Isso mostra o quê? Todo mundo aqui comigo. Isso mostra o quê? Que essa declaração profética destaca uma virtude de Dan, que seria herdada pelos seus descendentes, a tribo de Dan. A tribo de Dan, então, é caracterizada pela capacidade de julgamento. A tribo de Dan é caracterizada por esse discernimento. E nós temos hoje os descendentes espirituais de Dan, sim ou não? Pessoas que têm um discernimento, pessoas que, às vezes, num contato superficial, já percebem, já conseguem fazer um julgamento, já conseguem perceber coisas que outras pessoas não conseguem. Quer saber uma dessas pessoas? Fala com a Mara. Quando a Mara às vezes me diz assim: Rani, olha, eu acho isso, eu já aprendi a dar atenção. Houve tempo que eu dizia: não, isso está na sua cabeça, não, que é isso, você nem conhece. Um discernimento. Há pessoas que têm esse dom. Sansão foi um dos juízes de Israel, descendente da tribo fazia parte da tribo de Dan. Ou seja, essa capacidade de julgamento, uma virtude importantíssima, sim ou não? Esse discernimento. Mas aí vem o verso 17, que diz assim: Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Você consegue imaginar essa cena? Uma serpente no caminho que fica esperando o cavaleiro passar e por trás, sem ser notado, morde o calcanhar do cavalo para derrubar quem está em cima, de forma traiçoeira, de forma anônima, oculta. Alguns intérpretes da Bíblia querem ou entendem que essa declaração aqui se refere ao fato de os descendentes da tribo de Dan terem sido muito guerreiros, valentes nas batalhas e tal. Mas a imensa maioria dos intérpretes, isso já virou praticamente uma tradição cristã, entende que o verso 17 apresenta uma característica que é a deturpação, a degradação da virtude do verso 16. O verso 16 diz o seguinte: a tribo de Dan tem a capacidade do discernimento, do julgamento. E o verso 17 estaria dizendo assim: a tribo de Dan usa mal o seu discernimento para julgar, e usa esse discernimento para prejudicar. A figura, a metáfora da serpente mordendo o calcanhar do cavalo para derrubar o cavaleiro, reflete o mau uso do julgamento, do discernimento para prejudicar as pessoas. Em vez de ajudar, falar mal pelas costas, criticar, destruir a reputação, derrubar sem ser notado. Deu para entender? Este pecado da crítica destrutiva, falar mal dos outros, destruir a reputação alheia, essa é a minha conclusão, é tão grave aos olhos de Deus, que a tribo de Dan não foi incluída como representante dos 144 mil. O adúltero foi, o assassino foi, mas o fofoqueiro ficou de fora. Esse burburinho é o que? É sintomático, não? Alguns riram e alguns começaram a chorar, né? Se você tinha esperança de entrar assim no céu,
eu no seu lugar eu colocaria minha barba de molho. Você percebe? A característica da tribo de Dan a coloca fora dos representantes do povo de Deus. Porque Deus não... É como se Deus estivesse dizendo assim: eu não posso trabalhar com essas pessoas. Eu posso trabalhar com um assassino, eu posso trabalhar com um adúltero, mas eu não posso trabalhar com uma pessoa de espírito crítico, que fala mal dos outros e destrói reputações. Quem viu o título do sermão dessa manhã vai se lembrar: o perigo da crítica, ou o pecado da crítica. O pecado da crítica. Às vezes, quando a gente vai escolher alguém para ser um líder na igreja, e numa comissão alguém diz assim: ele às vezes fala mal dos outros, mas esse é o único defeito dele. E geralmente, é só isso. Não, a gente conversa com ele e resolve. Eu nunca vi ninguém dizer assim: ele é meio adúltero, mas dá para trabalhar com ele assim mesmo. Ele é meio ladrão, mas... Não, isso aí é inaceitável. Agora, ser crítico, falar mal dos outros, parece que é uma coisa que se tornou aceitável, quando o que eu vejo na Bíblia é uma indicação de que isso é um pecado que pode colocar a pessoa completamente fora do reino de Deus. E nós vamos entender melhor isso aqui. Bom, quando eu falo aqui do espírito crítico, evidentemente eu estou falando dessa crítica. A gente classifica, né, a crítica em duas categorias: a crítica construtiva e a crítica destrutiva. E alguns dizem: não, se é crítica nunca pode ser construtiva. É claro que pode, né? A crítica, a palavra crítica não tem um sentido necessariamente pejorativo, negativo. A crítica pode ser a expressão desse discernimento, espírito crítico. Você olha para as coisas, você olha para a política, você olha para a igreja, você olha para a sociedade, você olha para... Enfim, você tem que ter esse espírito crítico, essa capacidade de discernimento, no entretenimento, nas artes, enfim. O espírito crítico tem esse aspecto positivo, que é esse julgamento, você conseguir discernir entre o certo e o errado. E a crítica construtiva é quando você a faz no sentido de ajudar a pessoa a perceber uma situação perigosa, uma conduta reprovável, com o objetivo de quê? De ajudar. Essa é a crítica construtiva. E o que seria a crítica destrutiva? Seria aquela que pode ser comparada com a cena descrita aqui a respeito de Dan. A serpente escondida, mordendo por trás, para derrubar sem ser notado. Não tem a menor intenção de ajudar nem de recuperar. A única intenção qual é? Derrubar, prejudicar. Essa é a crítica destrutiva, né? Eu fiz aqui uma categorização, uma distinção, né? A crítica virtuosa. A crítica virtuosa é aquela focada em corrigir as falhas e proteger a reputação da pessoa. Você percebe que eu estou com um comportamento que talvez não seja adequado? Você percebe que talvez eu esteja com uma conduta inapropriada? Ou ainda que não seja algo inapropriado, mas que pode ser duvidoso? E você olha para mim e vê que eu estou em perigo, no risco de cometer um grande erro, ou até de dar um mau exemplo para as pessoas que me observam. Você tem duas formas de lidar com isso. Uma delas é, sem eu ficar sabendo, você espalhar para todo mundo aquilo que você está percebendo em mim. Usar o seu discernimento, sua capacidade de julgamento, para morder pelo calcanhar e derrubar. Mas a outra forma qual é? É você me procurar e me ajudar a perceber o erro em que eu estou vivendo. Estou dando um exemplo aqui, mas isso se aplica a todas as pessoas. E quero deixar muito claro, não estou aqui pregando esse sermão com o objetivo de responder a qualquer tipo de crítica. Aliás, absolutamente não é essa a minha motivação aqui. Aqueles que estão falando mal de mim, por enquanto não morderam ainda, porque eu não notei. Certamente estão fazendo de forma bem escondida, e certamente devem estar. Então eu não estou aqui absolutamente respondendo nada a ninguém. Isso aqui é um sermão muito mais profilático do que terapêutico.
né? É muito mais no sentido de advertir a respeito de um perigo do que dar qualquer tipo de resposta. Absolutamente não é essa a minha intenção, né? Então, a crítica virtuosa é aquela focada em corrigir as falhas e proteger a reputação da pessoa. A crítica pecaminosa é aquela focada em destacar as falhas e atacar a reputação da pessoa. Há uma diferença muito grande. A crítica virtuosa se dirige à pessoa em questão. A crítica pecaminosa se dirige aos outros na ausência da pessoa. Aliás, nunca fale na ausência o que você não estaria disposto a falar na presença. Quando for abrir a boca para falar de alguém, pense nisso. Eu falaria isso se essa pessoa estivesse aqui. Se você tiver dúvida, cale a boca. Fique calado, é melhor não falar. Eu cheguei como novo pastor de uma igreja, isso já faz muito tempo, e num lugar muito longe daqui. Ninguém precisa querer adivinhar onde foi. E já nos primeiros dias, uma pessoa da igreja, que tinha uma função de liderança na igreja, foi uma das primeiras pessoas a me procurar, a me abordar, queria conversar comigo e tal. E num encontro de meia hora, essa pessoa citou todos os líderes da igreja e todos os defeitos de todo mundo. Ah, o fulano, pastor, é bom o senhor ficar sabendo que o fulano é assim, 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 ele vive assim, ele fez isso e aquilo. Ah, fulano, o senhor precisa saber que enfim, fez a lista e denunciou todo mundo para o pastor. Certamente queria fazer alguma média comigo, né? De alguma forma queria conquistar a minha confiança. E, na verdade, conquistou a minha desconfiança. Se falou mal de todo mundo para mim, chegará um momento em que falará mal de mim para todo mundo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Me lembro de outra situação, que eu cheguei numa igreja e havia um irmão da igreja, aliás, muito querido. Estava na porta da igreja, eu tinha chegado cedo na igreja. Pastor, eu estou aqui desde as 5 lhe esperando. Mas você sabe que eu não venho às 5. Não, mas é que eu não consegui dormir, pastor. Eu só pensava no Senhor, então eu falei, vou logo para a igreja, porque quando o pastor chegar eu já tenho que falar com ele. E eu pensei, qual é o problema sério? O que está acontecendo, irmão? E ele disse, pastor, essa noite eu descobri um pecado terrível do irmão fulano, aquele que é meu vizinho. E eu não consegui nem dormir, eu tenho que falar logo para alguém. Eu disse, você já falou com ele? Não, pastor, o que é isso? Eu quero falar para o senhor primeiro. Eu disse, mas, não, pastor, deixa eu falar porque está engasgado aqui, eu não estou conseguindo nem orar. Não estou conseguindo nem orar. O que aconteceu? E ele realmente expôs ali uma situação extremamente delicada, uma coisa grave. E eu olhei para ele assim e disse, irmão, puxa vida, vamos lá comigo para a gente conversar com ele. Ele disse, está de brincadeira, pastor? Eu ir lá falar sobre isso com ele? Pastor, o meu problema era até eu ter lhe contado isso. Eu já lhe contei, agora o problema não é mais meu, o problema agora é seu. E quer saber mais? Só vai falar com ele, ou não vai falar com ele, o resultado, eu não quero nem saber, não precisa nem me dar. Ai, que alívio, eu já posso até respirar. Eu não aguentava mais, eu já estava me sentindo culpado. Você estava se sentindo, eu pensei, né? Estava se sentindo culpado enquanto não havia denunciado o erro do outro para alguém. Quer dizer que é isso que incomoda você. Alguns se sentem cúmplices do pecado dos outros enquanto não contam para todo mundo. Alguns acham que o pecado dos outros precisa ser exposto. Ah, é a honra da igreja, é a imagem da igreja, é a proteção da igreja, é a capa de Acã que está encoberta. E alguns, em nome do zelo pela igreja, estão destruindo reputações, estão destruindo pessoas. Se sentem culpados enquanto não denunciam para outros, pois você corre muito mais risco de ser culpado por falar do que por ficar calado. E quer saber de uma coisa? É muito melhor você ficar calado do que falar. Ah, mas e se alguém está em erro, eu não tenho a obrigação de falar? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Você está tomado pelo sincero desejo de ajudar a pessoa? Pela sincera preocupação em salvar a pessoa? Se for esse o seu sentimento, fale. Para quem? Para o pastor?
Para o ancião? Para o diácono? Fale para quem? Para a pessoa. Fale para a pessoa. A Bíblia não proíbe que você fale a respeito do pecado alheio, mas cada vez que você mencionar o pecado alheio, você tem que estar numa ação de salvação, de resgate. E isso só é motivado pelo sentimento, pelo desejo sincero de ajudar e de salvar. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não levo jeito para falar. Peça ajuda. Essa é a situação em que você estaria autorizado eticamente a compartilhar o seu julgamento, o seu discernimento em relação ao erro dos outros. Se for para pedir ajuda, para salvar, peça ajuda. Mas se não for esse o seu sentimento, é melhor você ficar calado. Não se intrometa. Se você se intrometer, provavelmente vai mais atrapalhar do que ajudar. Esse é o espírito crítico. E qual é a causa disso? O que que leva algumas pessoas, eu estou sendo otimista em dizer algumas pessoas, né? Que acham? O que leva algumas pessoas a não conseguirem se conter? Sempre tem uma palavra crítica, sempre tem um comentário negativo. E às vezes não precisa nem falar nada, basta um gesto, um olhar depreciativo. Ah, o fulano? Não precisa falar nada. Por que algumas pessoas têm esse impulso? Qual é a causa do espírito crítico? Os especialistas em comportamento, os que estudam a mente humana, têm um consenso em explicar que esse tipo de atitude, o espírito crítico, é um mecanismo mental para ocultar e minimizar as suas próprias deficiências. Falar mal de alguém se torna algo prazeroso, porque quando você aumenta o pecado do outro, quando você aumenta a deficiência do outro, você se sente superior ao outro. Aí começa a causa desse espírito crítico. O verdadeiro motivo de se falar mal de alguém não é o erro da pessoa, mas são as suas próprias deficiências. A vergonha que você tem dos seus próprios defeitos. E a maneira que você encontra para lidar com isso, para minimizar o incômodo dos seus próprios pecados na sua consciência, é apontar o pecado dos outros. É uma defesa, é um mecanismo mental. A culpa e a vergonha pelos próprios erros é o principal motivador da crítica aos demais. Isso começou, sabe onde? Começou lá no Éden. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. Todo mundo conhece a história? Qual foi o primeiro efeito do pecado sobre Adão e Eva? Sem abrir a Bíblia, somente pensando na história. Qual foi o primeiro efeito do pecado sobre eles? A vergonha. Se você ler o texto bíblico, isso fica muito claro. Gênesis 3:7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A vergonha. Vejam que eles não ficaram nus ao terem pecado, eles já estavam nus, mas com o pecado houve uma confusão, uma deturpação em toda a estrutura mental e emocional, no discernimento das coisas. Eles perceberam a sua nudez e sentiram vergonha. O primeiro efeito do pecado sobre o ser humano foi a vergonha, e foi por isso que eles se esconderam de Deus. E Deus foi buscá-los. Adão, onde estás? Eu estou aqui porque sabia que o Senhor ia aparecer e tal. Aí Deus pergunta: o que vocês fizeram? Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? E agora vem a ação motivada pela vergonha da própria nudez. Qual foi a ação motivada pela vergonha da própria nudez? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
A primeira ação motivada pela vergonha da própria nudez foi apontar o erro do outro. Percebem? A pessoa está cheia de defeito, cheia de problemas de caráter, cheia de comportamentos duvidosos, pecaminosos, e tem a coragem de falar mal dos outros. Por que isso? Vergonha da própria nudez. E o efeito da vergonha é o quê? É justamente apontar o pecado dos outros. Isso aconteceu com Eva também. Ah, Senhor, a serpente que o Senhor criou, lançando a culpa sempre sobre o outro, e indiretamente sobre quem? Sobre Deus. Foi a mulher que tu criaste. Então, o Senhor que começou essa história. A primeira conduta, a primeira ação motivada pela vergonha da própria nudez é apontar o erro dos outros. Eu queria que você se lembrasse disso na próxima vez que você fosse abrir a boca para falar mal de alguém. Aliás, você quer conhecer bem uma pessoa? Não preste muita atenção ao que ela fala sobre si mesma. Preste mais atenção ao que ela fala dos outros. É aí que ela se revela. Entendeu? Uma pessoa que tem o hábito de constantemente estar usando o seu julgamento, o seu discernimento para denegrir reputações, ao fazer isso, ela está destacando exatamente as suas maiores deficiências. O que você mais nota de incômodo nos outros é exatamente aquilo que incomoda mais em você mesmo. Por isso que Jesus disse: você quer tirar o cisco que está no olho do outro, tira a trave do teu olho. E a palavra original usada para cisco e trave as palavras usadas demonstram que ambos são feitos do mesmo material, da mesma madeira. Exatamente isso. Você vê no outro exatamente o que você tem de problemático. Eu tive um professor, um grande professor, pastor Nepomuceno. Uma vez ele disse na sala de aula assim: cada vez que eu vejo na igreja um santo que vê todo mundo adulterando, que tudo que os outros fazem é adultério, dá um beijinho no rosto é adultério, a saia da menina é adultério, todo mundo é adúltero, pode ir atrás, que está adulterando, quem está adulterando é ele. E alguns da classe, alguns de nós começamos a rir porque achamos um exagero. Não é para rir. Eu digo isso fruto de experiência. Eu fiquei meditativo e hoje, depois de 30 anos de ministério, a minha conclusão é somente uma: ele tinha toda a razão. Quando você vira uma pessoa apontando muito os defeitos dos outros, ela está, na verdade, destacando seus próprios defeitos. É a vergonha da própria nudez que motiva a pessoa a apontar o pecado do outro. Foi aí que começaram as coisas. A pessoa que está constantemente focada nas deficiências dos outros nunca reconhecerá a sua própria necessidade de perdão e transformação. Ela está tão preocupada em observar e condenar e destacar o pecado dos outros, que ela não tem discernimento suficiente ou iniciativa suficiente para dar a mesma atenção aos seus próprios pecados. E é assim que ela se torna um membro da tribo de Dan. E é por isso que a tribo de Dan ficou de fora. Não é porque seja um pecado imperdoável. Não é porque a crítica seja um pecado mais grave do que roubar, adulterar, mentir e outras coisas. Mas é porque a pessoa que tem o espírito crítico geralmente está tão focada no pecado dos outros que deixa de se preocupar e de lidar com seus próprios pecados. E é por isso que muitas vezes não se coloca na condição de ser perdoada e restaurada por Deus. Deu para entender isso? Eu concluo mencionando de novo Apocalipse 6,17, que diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? Os 144 mil. Entre eles estão todas as categorias de pecadores. Todas as categorias de pecadores estão incluídas nas 12 tribos mencionadas aqui em Apocalipse.
Porque são tribos que tiveram origem em pessoas com problemas, com pecados, com deficiências. Com isso Deus está dizendo: eu sei como salvar pecadores, eu sei como lidar com pecadores. Você será excluído não é por ser pecador, você será excluído é por não permitir ser transformado pela graça de Deus. E isso é muito mais provável acontecer naquela pessoa que está mais concentrada no pecado dos outros, no erro dos outros, do que nos seus próprios pecados e nos seus próprios erros. Essa pessoa corre o grande risco de não se submeter à ação da graça de Deus, e por isso ficará de fora. É como se Deus estivesse dizendo a essas pessoas assim: eu não posso santificar a sua vida, porque você está mais preocupado em criticar as deficiências alheias do que em vencer as suas próprias deficiências. E eu espero que, a partir de agora, você pense 2 vezes antes de abrir a boca para falar mal de alguém. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor, pela advertência desta manhã, pela advertência da Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, estamos tão preocupados com os grandes pecados, os pecados visíveis, que deixamos, Senhor, que se desenvolva em nós esse pecado que é tão grave, a crítica destrutiva, falar mal das pessoas, prejudicar reputações, fazer julgamentos. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos essa deficiência. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais concentrados em vencer os nossos pecados do que em condenar os pecados dos outros. E quando formos lidar com o pecado dos outros, Senhor, ajuda-nos a sermos agentes de salvação, de restauração e não de destruição. É o que pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Amém.